Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar o segundo episódio, segundo vídeo dessa nossa série aqui, por onde começar, tentando reconstituir o trajeto da história contemporânea das Américas, em particular da América Latina, mas das Américas de um modo geral. O segundo vídeo, ele trata da formação das nações latino-americanas. Esse vídeo, ele, de certo modo, complementa o primeiro. É muito importante que as pessoas tenham assistido o primeiro vídeo, porque ajuda muito no entendimento, na compreensão desse segundo vídeo, que, volto a dizer, trata do tema da formação das nações latino-americanas. Eu começo dizendo que, em 1804, a população negra do lado francês de São Domingo se viu definitivamente livre do trabalho escravo nas plantações de cana e nos engenhos de açúcar. Confirmava-se, então, o Haiti como primeira experiência emancipatória na América centro-meridional. A respeito da Revolução Haitiana, ou da revolução que deu origem ao Haiti, no sentido moderno, recomendo a leitura de Jacobinos Negros, do grande historiador C.L.R. James. O livro é um pequeno catatal, tem quase 400 páginas, ele foi publicado aqui no Brasil pela Boitempo, mas é uma leitura indispensável, indispensável. O fato é que no Haiti começava a se desenhar o cenário de constituição de novas nações em uma paisagem onde até então predominara o árido vento colonial aliado à escravidão. No caso da América Hispânica, em 1811, a Venezuela se constitui no primeiro caso de formação de um esboço de Estado Nacional na América do Sul. Esse fato logo se espalha e uma nova cartografia política se impõe. O Alperin Dong, ele adverte que nenhum setor na vida da América Espanhola foi poupado pela Revolução. Tem início o processo histórico que a professora Maria Lígia Prado intitulou de Formação das Nações Latino-Americanas. A Cláudia Wasserman, ela liga o curso desses acontecimentos na América, em particular a formação do Estado Nacional, ao que ela chama de internacionalização do modo de produção capitalista, que, por seu turno, teria exigido uma luta de natureza político-militar. E, na sucessão dos fatos, as antigas metrópoles, elas perdem o seu lugar de prestígio. Na semana passada, eu recomendei, para começar a estudar esse período de independência, formação das nações latino-americanas, a leitura de um livro básico, a História da América Latina, da Maria Lígia Prado e da Gabriela Pellegrini. Nesse livro, elas mostram como a conquista da independência não só marcava o rompimento dos laços políticos com a metrópole, mas também indicava que complexas tarefas se mostravam urgentes e que era necessário, primeiro, construir os novos estados. Segundo, montar uma estrutura administrativa para esses novos estados. Delimitar as suas fronteiras, em terceiro lugar. Em quarto, organizar as novas instituições que vão ocupar o lugar das instituições do passado colonial. E, por fim, encontrar formas de reanimar as economias. Só que, ao não prevalecer uma comunidade de interesses no plano político, o que é que se observou nas primeiras fases de criação dos Estados Nacionais? O triunfo de forças centrífugas. Ou seja, um afastamento de um centro, de uma ideia de unidade, predominando muitas vezes mais a fragmentação do que a centralização ou unificação.
Aqui eu lembro a vocês que nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer que, primeiro, o Brasil esteve a pique de se dividir em mais de uma oportunidade. Segundo, a Argentina demorou a se consolidar como Estado Nacional, quase 50 anos para se consolidar como Estado Nacional. A Nova Granada, que deveria dar origem a um novo Estado Nacional, grande, enfim, terminou se espatifando, ensejando o surgimento primeiro da Venezuela e depois do Equador e Colômbia. E, por fim, houve a fragmentação da experiência federativa centro-americana. Ou seja, a Federação Centro-Americana ela terminou se estilhaçando ao longo do processo. Então, ao tratar do alicerce das novas gerações, tem uma metáfora do Torres Rivas, que eu acho bastante interessante, que nos remete ao Império Espanhol na América, quando ele fala que nós estamos falando ele está falando de uma nação atada por cima e solta por baixo. Eu acho que essa metáfora de uma nação atada por cima e solta por baixo, ela é válida para a maior parte das experiências, relativas à formação das novas nações, então em curso. Ao sublinhar os casos, por exemplo, de Argentina e Venezuela, a Cláudia Alcima, ela enfatiza o quanto é difícil se falar de sentimentos nacionalistas, digamos que pré-existentes. E isso, em parte, explicaria as dificuldades na construção dos Estados nacionais no continente. Notamos que o Estado latino-americano ele era formado, e aí o Alcima ela pontua isso muito bem. Esse Estado latino-americano ele era formado, sobretudo, pela permanência de instituições e tradições coloniais e por formas políticas tomadas de empréstimo. Então, o novo ele surge muito misturado com o velho, com o que deveria ser superado. O José Martí ele ressalta o fato de a colônia seguir existindo na República. A colônia segue existindo dentro da República. E toda essa confusão, apesar de tudo, né? E toda essa instabilidade política, encontrou um ponto, ainda que modesto, de convergência. Então, nós não deveríamos nem estar falando aqui de novas nações, de América Latina. Por exemplo, a América Espanhola, por distintos caminhos, ela conseguiu desenvolver o regime político republicano em todos os lugares, em todos os seus territórios. Se optou pelo regime político republicano, né? Que é um fato que vários autores, dentre eles a Maria Lígia Prado e a Gabriela Pellegrino, enfatiza, chama muito a nossa atenção. No Brasil, é um caso à parte, porque os vitoriosos das contendas emancipacionistas, eles evitaram tocar no velho ordenamento. Né? Aqui não se estabeleceu de imediato uma república, mas herdamos da metrópole o regime monárquico. E pior, herdamos dos ordenamentos coloniais o escravismo. Né? Então, isso é um pouco o Brasil. Eu costumo lembrar o livro O Leopardo, do Tomás de Lampedusa, uma obra do século XIX, que virou um filme no século XX, nas mãos do grande cineasta italiano, Luchino Visconti. Ele tem uma frase no livro, que é repetida no filme, que diz que algo deve mudar para que tudo continue como está. O caso do Brasil, em particular, me lembra muito essa passagem do livro do Tomás de Lampedusa. Então, não é sem propósito, penso, que o historiador César Augusto Barcelos Guazelli, né, nos conduz à ideia de uma emancipação conservadora. Ou seja, nós tivemos uma emancipação, mas o viés dessa emancipação é um viés conservador. E, em grande parte, ironicamente, um viés conservador desenvolvido pelos liberais, levado a cabo pelos liberais, que abriram o mercado das nações recém-nascidas à fúria das mercadorias inglesas. Eu não citei na
semana passada, os livros que eu citei semana passada, eles são válidos para o vídeo, o primeiro vídeo, o vídeo 1, para facilitar a nossa compreensão. E também tem grande validade para esse vídeo 2. E lá eu não destaquei, passei muito rapidamente, mas o Eduardo Galeano, ele irá submeter essa estratégia a uma crítica demolidora em seu livro As Vias Abertas da América Latina. Galeano focalizará o caso do Paraguai, que tentou uma estratégia autonomista de desenvolvimento, como uma demonstração de que não havia um só caminho. O caminho do livre comércio, do livre cambismo, como fala Eduardo Galeano. O Paraguai foi demolido pela Tríplice Aliança, com o auxílio luxuoso da Inglaterra. O fato é que, ao visualizar o século XIX, com todas essas experiências contraditórias que nós estamos enumerando, e quando a própria expressão América Latina começa a ganhar as páginas dos manuais de cartografia, dos dicionários, dos livros de história e geografia, interessa também apontar certa hibridez das sociedades latino-americanas, como eu já vim, de certo modo eu vinha sugerindo, essa hibridez das sociedades latino-americanas, em que a herança colonial pré-capitalista e as últimas conquistas do capitalismo se mesclavam em um emaranhado estranho. E nesse redemoinho, se vislumbravam traços de distintos modos de produção, do escravismo ao capitalismo, passando por traços típicos da velha servidão coletiva. Agora, apesar desse aspecto híbrido que eu chamo a atenção, nesse momento de formação das nações latino-americanas, eu diria a vocês que o último quarto do século XIX testemunhou o fim da escravidão no Brasil, a emancipação de Cuba do domínio espanhol, Cuba a primeira e a última colônia de Espanha, e, por fim, a consolidação do modelo agroexportador e das oligarquias ligadas a esse modelo. Isso vai estar muito ligado, por exemplo, à transição da monarquia à república aqui no Brasil. O fato é que, ao dobrar o século, os Estados nacionais latino-americanos já tinham uma fisionomia muito parecida à que conhecemos hoje. Em sua tessitura, inclusive, modernidade e arcaísmo estavam ali combinando, trocando figurinhas. Mas o que prevalecia no discurso era a ideia de modernidade. E no marco dessa pretensa modernidade, o que se viu, e isso no livrinho A Formação da Nação Latino-Americana, a Maria Lígia Coelho Prado escreve muito bem, o fato é que os derrotados, os esquecidos, os gaúchos, indígenas, montoneiros, os federalistas, as mulheres, os imigrantes pobres, não puderam celebrar, conforme as suas palavras, em igualdade de condições, as conquistas dos novos tempos. As lutas da independência, no essencial, não modificaram a vida dessas pessoas e desses grupos. E, eu diria, não mudou, no essencial, a vida das classes trabalhadoras, de um modo geral. No mais, o legado da independência e do modelo de organização nacional proposto e encaminhado por liberais e conservadores, malgrado as suas diferenças, conduziram ao que Marc Ferrot denominou de uma nova ordem colonial, em que o endividamento dos novos estados que se formaram, segundo ele, prefigura o neocolonialismo do século XX. Prefiro falar de imperialismo do século XX, mas tudo bem, fiquemos com esse neocolonialismo do velho Marc Ferrot. Eu diria, no mais, que triunfou não a utopia que pensava Bolívar e todos aqueles arautos das novas nações, lá nos anos 1820, sobretudo. Essa utopia que estava no discurso desses
desses indivíduos, ela não triunfou. Triunfou o que Ruiz chama de utopia desencantada. É essa que triunfou em última análise. A pergunta do Simão Bolívar, recuperada por Gabriel Garcia Marques, continua a incomodar. Como sair desse labirinto? Como sair desse labirinto? É sobre esse labirinto, chamado América Latina, que tratarei no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, vou entrar no tema da América Latina e seus pensadores. O que é a América Latina? Como é que ela é pensada por intelectuais, por artistas, por líderes políticos latino-americanos? Vamos problematizar a própria categoria de América Latina. Mas isso é um tema para nosso próximo encontro, para o nosso próximo vídeo, que será o terceiro vídeo. Queria pedir às pessoas, aqui eu vou parafrasear o meu amigo, o professor Frederico Costa, né? Vamos curtir, vamos compartilhar o vídeo, vamos, quem sabe aí, nos inscrever também no GPost, é muito importante, e dê essa moral aí para nós, e nos encontraremos no próximo vídeo. Até a próxima!